Olá pessoal, meu nome é Robson Cireia, sou professor da Rede Pública Estadual, coordenador pedagógico. Queria conversar um pouco aqui sobre as voltas às aulas não presenciais do governo do estado. Em primeiro lugar, não houve nenhuma discussão, nenhum preparo anterior para essa volta às aulas. Nós podíamos, desde o momento que foi decretada a pandemia, nós podíamos estar pensando em algum atendimento para o estudante, alguma forma. O governo criou um site e lá ele mandava, a pessoa pegava conteúdos e pronto. Mas o que deveria ter sido feito era um atendimento, inclusive envolvendo os profissionais da educação, mas não com a pressão de aula, não com a pressão de ser reposição, nem a pressão disso. Nós estamos numa pandemia, não dá para ter aula presencial, e as aulas presenciais são essenciais. Não dá para comparar uma aula presencial com uma aula online para crianças e estudantes das escolas públicas. As crianças e estudantes das escolas públicas geralmente têm problemas sociais, têm problemas de alfabetização, tem que ter um atendimento diferenciado. Uma aula online, num vídeo, ou pegar uma apostila e levar e esperar que aquela criança aprenda, não é educação. Por isso, não sendo contrário ao atendimento dessas crianças, já que não tem aula presencial, o que a gente tinha que fazer era organizar uma forma de sim, chegar conteúdo a elas, da melhor forma possível. Não só uma apostila, talvez tentar outras formas de chegar um conteúdo para quem não tem internet, não tem celular, não tem condição. Agora, querer chamar de aula e querer validar como aula, querer cobrar toda a burocracia de uma aula, querer cobrar o currículo de uma aula, descritores, habilidades, coisa e tal, numa situação em que alguns não vão ter nada, porque vão só ter uma apostila fria, e outros vão ter a aula online no computador, vão ter... Isso não é educação. A outra coisa é uma cobrança excessiva da gente. Nós, professores, professoras, coordenadoras, estamos trabalhando muito, porque tem um excesso de cobrança, porque a gente tem que aprender a trabalhar num sistema que nós não conhecíamos, que nós não trabalhávamos, e ao mesmo tempo tentar passar isso para um estudante que não tem acesso e que não conhecia. É um absurdo isso. Ninguém sabe nem explicar e nem entende o que está fazendo. Nem a própria SEDUC. Nem a própria SEDUC. A direção central foi passando para um para o outro e as pessoas foram aprendendo e tentando responder as coisas na experiência, fazendo. Então é muito errado essa falta de planejamento. A outra questão que eu quero dizer é o seguinte: o ano letivo, esse ano, tem que ser suspenso. Nós temos que trabalhar agora para atender o estudante e levar algum conteúdo. Mas é melhor nós pensarmos o seguinte: as séries, os anos dos estudantes esse ano vão ser recuperados ano que vem. É melhor dividir em 2 turnos o ano que vem, o ano de 2021. Metade de um turno é a série que ele estaria fazendo esse ano, e a metade do tempo, o outro semestre, é a outra série. Fazendo um tempo menor, mas com aula presencial, aonde o estudante que tem dificuldade de leitura, não tem tecnologia, tem problema com alimentação em casa, possa ter o mesmo direito que aquele estudante que vai para a escola alimentado, tem acesso à internet, tem tudo. E esses dois vão ter a mesma aula, o mesmo direito à educação. Educação é um direito democrático. E nós não podemos aumentar a discrepância. O que está acontecendo é que famílias, mães, pais, estão vendo que os filhos dele uns vão receber apostila e outros vão ter aula online. Aqueles que não têm condições de ter internet, celular, computador, estão se sentindo marginalizados, excluídos. Eles falam: meu filho então não vai ver isso aí não. Eu não quero só uma apostila, eu queria aula. E a aula não pode ser presencial. Então, você tinha que atender essas pessoas com mais tempo e melhor, e deixar bomba para nós professores, para nós coordenadores, tentar explicar um caos. Foi muita falta de preparo, foi muito desrespeito aos profissionais da educação, às famílias dessas pessoas. Na correria, sem saber fazer, sem preparar, excluindo inclusive, tinha que contratar mais professores, inclusive mais interinos, e não aumentar
a possibilidade de alguns professores efetivos ter mais trabalho. É evidente que essas pessoas, os trabalhadores hoje, seja efetivo, concursado, vai querer ganhar mais, vai querer mais aula, porque está tudo tão difícil. Agora tem um monte de gente que está excluída, um monte de professores que estão desempregados. Por quê? Desde o ano passado, o governo foi cortando bibliotecário, o governo foi cortando a pessoa que era responsável pelo laboratório de ciências, foi cortando e reduzindo o número de profissionais na escola por conta dos cortes. Qual a alternativa, então? Primeiro, nós da educação não podemos aceitar o excesso de trabalho. Nós não podemos. Nós temos que ter horário marcado, ter o trabalho ali. E o que a gente está fazendo? Nós estamos tentando cadastrar os estudantes, colocá-los no sistema. Ou seja, dividindo entre aqueles que vão ter uma aula online e aqueles que não vão ter, que vão ter só uma apostila. Eu pergunto, não era melhor preparar melhor para atender esse que vai ter só apostila? Tentar fazer dispositivos para chegar algo a mais para ele? E não tratar isso como aula, reposição nem nada disso. Porque vai ser evidente, aquele que tiver mais contato com o professor vai ter uma educação melhor que aquele que não vai ter contato. Dá para igualar? Não dá para igualar. Então, deveria ser anulado o ano letivo totalmente esse ano por conta da pandemia, resolvido em 2 semestres o ano que vem. E nós trabalharmos sim. Eu não estou dizendo que não devemos atender o estudante, falar com ele ou tentar chegar a algum conteúdo para a família. É só não tratar isso como algo que vai ser cobrado. Agora, mas essas atividades depois, valida lá, o professor quando começar o ano letivo ano que vem, você fez, legal, você respondeu essa apostila aqui, legal, tá nos seus registros aqui de atividades de escola, vai ajudar em você no processo educativo para passar de ano. Porque os pais perguntam, meu filho vai perder o ano? Meu filho vai perder o ano? Então há uma preocupação das famílias, há uma preocupação da gente. Agora, a melhor preocupação que nós teríamos é o direito à educação, e não com aquela ideia de passar a reprovação. Deixa essas questões para o ano que vem. E nós, da educação, profissionais da educação, não podemos aceitar o excesso de cobrança. Temos que organizar e nosso sindicato ver essa plataforma que está acontecendo. E é preciso ir dar um basta no governo. Um governo que não atende a Lei 510, um governo que não está pagando a nossa inflação, um governo que faz a reforma da Previdência que aumenta a nossa idade para aposentar, aumenta o trabalho da gente, não contrata e não paga ajuda emergencial para os professores que ficaram sem emprego, então, e ainda quer que a gente triplique o trabalho com aprendendo aplicativo e dando aulas num aplicativo e tendo que trabalhar muito mais para ele se gabar que voltou às aulas. Inaceitável. Temos que responder a isso, temos que fazer um movimento, nós da educação, em defesa do direito à instrução, direito à educação dos estudantes, ao nosso trabalho correto, carga horária correta e nosso salário com dignidade. Uma boa educação para as crianças e um trabalho correto para nós, trabalhadores da educação. Fiz esse vídeo para denunciar minha indignação com tudo isso, com essa volta às aulas online, e que ela precisa ser melhorada, e não como volta às aulas, mas sim como atendimento educacional ao estudante por conta da pandemia. Essa é a proposta, essas ideias que a gente manda para o governo. Um governo que nos escuta, que não perguntou nada, que não conversou com a gente, só deu um cúmplice. Por isso, essa denúncia.